Vamos agora para a nossa parceria exclusiva com a Agência Infra. A falta de orçamento do governo federal colocou em risco o funcionamento integral de um sistema centenário de dados que subsidia todo o setor de infraestrutura e engenharia do país. O impacto é sobre uma rede que mede níveis de rios e chuvas no Brasil. É coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Neste ano, o órgão teve orçamento cortado em 42%, na comparação com o ano passado, 2024. Para mais detalhes, vamos agora conversar com a jornalista da Agência Infra, Amanda Pupo. Seja bem-vinda, Amanda. Um ótimo dia a você. São os efeitos deste corte orçamentário. Já trazemos há algumas semanas com a Agência Infra, por exemplo, a ANP e a ANEEL trabalhando com os menores orçamentos em 10 anos. E agora é a ANA que sofre com o possível desligamento de alguns setores? Exatamente, Gabriel. Bom dia a todo mundo, a você, a todo mundo que está nos acompanhando. É mais um capítulo desse cenário bastante restritivo, né, de espaço fiscal que está afetando todo o governo e as agências reguladoras. Dessa vez, o alerta, como você bem disse, foi feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, né? A gente conversou com a diretora-presidente da agência, a Verônica Sanches, e técnicos que fizeram esse alerta, né, sobre a situação desse sistema que, como você colocou ali, ele é centenário, é um sistema de dados que já tem no Brasil há mais de 100 anos. E eles colocaram muito alerta sobre o risco desse sistema parar a operação em alguns casos, a operação ser suspensa e até mesmo interrompida em algumas estações. Para a gente entender exatamente o que seria, né, esse sistema, a gente está falando da Rede Hidrometeorológica Nacional do Brasil, que ela é coordenada pela ANA. A ANA não tem, obviamente, gestão direta sobre todas as estações, são mais de 23 mil estações do Brasil todo, mas ela tem ali responsabilidade por quase 5 mil dessas estações que compõem a rede. E a rede, basicamente, ela faz uma medição, né, em termos simplórios aqui, né, sem desenvolver muito profundamente, mas ela faz uma medição de rios, da vazão de rios, do nível da chuva, e isso é muito importante por N fatores do Brasil todo, porque você, desde um projeto ali de infraestrutura, né, para a projeção de uma ponte, para a projeção de uma hidrelétrica, você usa esses dados de vazão, né, esse histórico de dados dos rios, das chuvas, até mesmo para a construção de um bueiro na rua, você precisa ter esse dado, né, você precisa saber quanto de chuva tem ali, qual que é a vazão dos rios que tem no entorno. Então, ele é muito sensível, esse sistema, não à toa ele é centenário, né, tem mais de 100 anos, para todas as atividades econômicas, para a questão de defesa civil também, né, alertas. Então, isso é bastante relevante e por isso que a ANA está muito preocupada, né. O que a gente tem hoje é que o orçamento que é previsto para esse sistema operar, né, para esse sistema ser operado dentro da ANA, ele seria necessário ali, idealmente, mais de 100 milhões por ano. O cenário que a gente tem hoje, com os cortes orçamentários, especialmente depois daquele de maio, é que a gente já tem um orçamento aí reduzido para 56 milhões. Então, é praticamente a metade do que esse sistema precisaria. E aí, o que eles explicaram para a gente, né, a ANA, a diretora-presidente, os técnicos, é que a partir disso a gente já está começando a ter uma suspensão de operações de alguma dessas estações no Brasil. Você tem um adiamento de ações de manutenção, de visitas técnicas, então você começa a ter um comprometimento dos dados dessa série histórica. A gente conversou com o superintendente da ANA, que é responsável por essa gestão, e ele foi muito claro, olha, a partir disso você começa a ter um dado comprometido, né? Porque, e lembrando muito que esse dado, ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é um dado que é usado para atividades econômicas, para o poder público tomarem decisões, então ele é muito relevante. Então essa preocupação ali é bastante latente dentro da ANA, é um dos maiores gastos que a ANA tem no seu orçamento, né, com esse sistema, e ele está sofrendo já essas paradas, essas suspensões em algumas estações. Esse é o cenário mais crítico orçamentário para o
da história do sistema dentro da ANA, nunca esteve tão ruim, né, em questão de poucos recursos para essa rede ser operada, mas já tem um alerta aí há quase 5 anos que vem sendo feito sobre a redução de recursos que está alimentando esse sistema. Então, no fim do ano passado, por exemplo, 62 entidades dos mais diversos setores econômicos divulgaram uma carta ali de atenção para a redução de recursos para esse sistema e que isso, né, poderia comprometer essas atividades econômicas. E tem um outro fator que é muito sensível quando a gente fala em dados de monitoramento de rios, de chuva, né, de vazão de rios, que é justamente a gente está vivendo numa era de extremos climáticos, né? A gente teve o Rio Grande do Sul com cheias de um dia para o outro, né, da vazão dos rios, e o sistema da ANA ali, por exemplo, é muito essencial para monitorar esse comportamento dos rios. E aí o superintendente da ANA alertou para uma outra situação extrema, que é o caso da seca. Tem uma previsão para esse ano, né, para esse ano iniciar uma seca ali no semiárido, que pode durar alguns anos. E justamente as estações, mais de 400 estações ali que estão nos açudes, né, as estações de monitoramento da ANA, que estão nos açudes do norte de Minas, no Nordeste, eles vão ser cortados pela metade, né? O superintendente da ANA contou que pelo menos metade dessas estações vai ter que ficar fora de operação justamente por causa do corte de recursos. Então é realmente uma situação muito sensível e o que chama mais atenção é que não tem perspectiva de melhora, né? Porque como você colocou ali, é uma situação orçamentária de falta de recursos que atinge todos os órgãos. Então a ANA fica ali sem perspectiva de que novos recursos cheguem para reverter esse cenário de redução das operações. Então a gente segue acompanhando aqui também outros desdobramentos em outras agências, porque realmente é um problema que está afetando na prática, né, a atividade dos órgãos reguladores. Gabriel? Com certeza. Aquele shutdown aos poucos, a máquina pública aqui no Brasil não para de uma hora para outra, mas ela vai perdendo ali algumas peças, algumas atividades vão sendo paralisadas. A gente está vendo esse efeito orçamentário já na prática, desde o ano passado com as queixas orçamentárias das agências, agora com a paralisação de alguns projetos. Obrigado, Amanda, pelas informações. Um bom dia, um bom trabalho a você.